Uma monocultura consiste numa área em que uma única espécie vegetal ela é cultivada. Isso pode ser tanto uma erva como árvores. Atualmente, o principal modo de agricultura do nosso planeta é a monocultura. Grandes áreas no planeta são formadas por uma única espécie vegetal de interesse econômico. E essa prática, como eu vou mostrar agora para vocês, ela não é sustentável por vários motivos. Primeiro, para a gente fazer novas monoculturas, a gente tem que desmatar vegetação nativa, o que reduz drasticamente a diversidade de um local, porque a monocultura, ela muitas vezes é considerada como um deserto verde, na medida que ela só tem uma espécie vegetal. Além disso, a monocultura empobrece os nutrientes do solo. Por quê? Porque durante o processo de crescimento da planta cultivada, ela naturalmente absorve minerais do solo para conseguir crescer. Num ecossistema natural, quando uma planta morre, os restos dela são decompostos e os minerais que tem no corpo dela são devolvidos para o solo. Mas numa monocultura, um pedaço da planta, como nesse caso o milho, ou às vezes a planta inteira, é removido do solo e junto desse pedaço ou dessa planta inteira, os minerais são removidos desse ecossistema e não voltam para esse ecossistema. Então, uma sucessão de plantios ela acaba por reduzir a quantidade de minerais do solo. Por causa disso, que em quase todos os lugares do mundo, para que uma monocultura dê certo, é necessário que a gente coloque fertilizantes sintéticos no solo, que são nada mais nada menos do que minerais produzidos de maneira artificial e industrial e que são colocados nesse solo para substituir os minerais que a própria monocultura acabou roubando em cultivos anteriores desse solo. O problema disso é que a produção desses minerais sintéticos ela é custosa do ponto de vista ambiental. Para fabricar adubo nitrogenado, a gente precisa fazer processos industriais que consomem muita energia, que produzem muito gás carbônico, o que é prejudicial para o efeito estufa. Para fabricar fertilizante sintético à base de fósforo, a gente tem que fazer mineração. E a mineração provoca desmatamento, a erosão de grandes áreas e também é problemática do ponto de vista ambiental. Nas monoculturas, a gente pode, às vezes, em alguns lugares, conduzir a desertificação desse solo. Por quê? Porque quando a gente faz a colheita, esse solo fica exposto. Quando a gente planta, esse solo fica exposto. E um solo exposto e mais pobre em nutrientes. Ah, e tem outro aspecto importante que esqueci de falar. Muitas vezes, por exemplo, quando tu colhe um pedaço de uma planta cultivada, que é que tem interesse econômico, como uma espiga de milho, o que tu faz com o resto da planta? Uma solução que muitos agricultores têm é queimar. Então, essa maior exposição do solo, essa limpeza da área cultivada com fogo, vai empobrecendo esse solo com minerais, vai matando os micro-organismos desse solo, vai expondo mais esse solo ao ar e vai deixando esse solo cada vez mais pobre, mais compacto, com menos possibilidade de reter água, o que conduz à desertificação. Em monoculturas, as plantas cultivadas são amplamente atacadas por pragas de lavoura e praticamente não há monocultura do planeta em que essas pragas não sejam combatidas com a administração de agrotóxicos. Vocês devem ter se perguntado por que esses carinhas que estão colocando agrotóxico vestiram essas roupas aí para colocarem? Porque, claro, ele é tóxico, eles podem causar doenças, como por exemplo câncer, não só no cara que está aplicando agrotóxico, como na pessoa que está comendo esse vegetal misturado com agrotóxico. Esse é um outro problema de monoculturas. As monoculturas, elas elevam a erosão, porque durante um processo de cultivo, aração do solo, colheita, o solo fica em vários momentos exposto à ação do vento, à ação de chuvas, e sem cobertura vegetal, ele vai erodindo com mais facilidade. Por fim, em muitas áreas do planeta, acontece o quê? Acontece, né, de você precisar irrigar artificialmente a sua plantação, trazendo água, às vezes, de lugares que estão a quilômetros de distância. Hoje, as principais maneiras do ser humano consumir água potável são a indústria e a agricultura, e não tanto o cultivo doméstico, ou seja, a agricultura usa muita água potável. Em tempos de que está faltando água potável já no mundo, esse também não é um problema, é um problema da monocultura e mostra como ela não é exatamente assim sustentável. E por que os sistemas agroflorestais, os SAFs, as agroflorestas, têm sido mostradas como uma alternativa super interessante e sustentável para nós produzirmos os nossos alimentos? Em que consiste isso? É o cultivo de árvores com plantas de interesse econômico, como essa fotografia mostra.
Numa agrofloresta, a gente não cultiva uma única planta, não uma monocultura. A gente cultiva várias plantas de interesse econômico, como essa ilustração aqui mostra, né? Milho, banana, mandioca, mogno, açaí e assim sucessivamente. Ou seja, uma área com maior diversidade de espécies do que a gente encontra em monoculturas. E por que as agroflorestas elas são tão vantajosas? Vamos ver um videozinho que explica como é que um agricultor inicia uma agrofloresta. Ele vai iniciar essa agrofloresta num local em que houve uma colheita de algum produto de uma monocultura clássica. Ou seja, esse solo ele está exposto, esse solo ele está empobrecido, tá? Então ele começa plantando sementes de diferentes espécies de vegetais que se sabe que não tem uma exigência muito grande do solo. Esses vegetais começam a crescer e cobrem essa área. Então agora o solo está coberto por vegetação. E alguns desses vegetais começam a ser colhidos. E aí o agricultor, em algumas semanas, já tem lucro, já consegue vender esses vegetais e ter grana para continuar a sua agrofloresta. Só que perceba que ele só colhe, nesse caso do vídeo, a parte de cima. Ele não colhe a parte de baixo. A parte de baixo é a raiz. Ele deixa a raiz ali, por quê? Porque isso daí vai ajudar a enriquecer esse solo. Esse solo com cobertura vegetal, ele vai ficando gradualmente mais rico, o que permite então que plantas maiores comecem a ser cultivadas pelo agricultor. Com o passar do tempo, esse solo vai ficando ainda mais rico e vai permitindo que o agricultor plante plantas ainda maiores, como por exemplo um milho, que é de maior porte, um mamão, que é de maior porte, e a presença desse mamão e desse milho vai enriquecendo ainda mais esse solo, porque quando as folhas do mamão e do milho, que não foram utilizadas com fim comercial, caem no solo, elas são decompostas e isso acaba devolvendo uma quantidade de minerais muito maior para o solo, o que permite então que esse solo fique mais rico e que consiga abrigar inclusive espécies maiores de árvores, tá, que o próprio agricultor vai plantar. Então perceba que isso foi uma sucessão ecológica, né? Se eu acelerar o vídeo rapidinho, a gente vê a sucessão ecológica aqui acontecendo. Só que essa sucessão ecológica ela não foi uma sucessão ecológica, digamos assim, natural, porque o próprio agricultor foi o cara que foi plantando as plantas gradualmente com porte maior, e o que acelerou a sucessão ecológica. Então, muitas vezes a gente fala que uma agrofloresta, a introdução de uma agrofloresta, ela acelera a sucessão ecológica numa área, o que vai deixando esse solo gradualmente mais rico, inclusive recupera o solo ao invés de degradar, como é a monocultura clássica. Então, vou passar um pouquinho o vídeo agora para vocês darem uma olhada, tá? Como é que é uma agrofloresta de verdade? Olha só que bonito que é. Árvores, arbustos, olha só como muda a paisagem de um lugar repleto de monoculturas, né? No meio duas agroflorestas. Então, as agroflorestas, pessoal, elas têm inúmeros benefícios ambientais porque elas são super sustentáveis. E agora eu quero terminar esse vídeo fazendo um comparativo entre as agroflorestas e as monoculturas. As monoculturas desmatam para serem introduzidas. Uma agrofloresta, ela envolve o plantio de árvores nativas durante o processo de introdução da agrofloresta. Logo, enquanto uma monocultura tem baixa biodiversidade, uma agrofloresta ela tem uma biodiversidade que vai crescendo, porque cada vez mais ao longo dos anos a diversidade de vegetais vai aumentando. E não é anormal numa agrofloresta que os vegetais acabem por atrair elementos da fauna nativa, da flora nativa. Lembrando que árvores nativas são plantadas, né, o que ajuda bastante também esse ecossistema que estava empobrecido a ser enriquecido, e nesse processo de enriquecimento o agricultor, que é o agente disso, acaba se beneficiando economicamente porque ele planta plantas cultivadas que têm interesse econômico, que ajudam a recuperar esse ecossistema e ajudam ele a ganhar dinheiro, certo? Enquanto que uma monocultura ela empobrece o solo com nutrientes, certo? O sistema agroflorestal ele enriquece o solo, porque a principal maneira da gente adubar o solo no sistema agroflorestal é utilizando resíduos das plantas que foram plantadas na agrofloresta e não resíduos externos, os fertilizantes sintéticos, certo? Como uma agrofloresta ela está sempre com cobertura vegetal no solo, a desertificação e a erosão do solo elas são minimizadas.
Numa agrofloresta não se usa agrotóxicos, ou seja, os vegetais dali são 100% orgânicos. E por fim, a irrigação não rola numa agrofloresta porque ela usa as próprias chuvas de uma região para abastecer de água as plantas que estão ali cultivadas. Numa agrofloresta, quando a gente já tem um porte desse tamanho, a umidade é muito maior, não é? Porque ela pega bem menos sol quando tem sombra, o que beneficia as plantas que estão lá embaixo da agrofloresta com água, né? Então, dando uma olhada assim nesse comparativo, a gente consegue concluir que a agrofloresta, ela é o cultivo, vamos dar uma volta aqui, de várias espécies vegetais, ao invés de uma, então não é uma monocultura, ela é um cultivo que simula uma espécie de sucessão ecológica, tá? Só que feita pelo agricultor e não naturalmente, o que acaba regenerando várias características dessa região, do lugar que originalmente estava desmatado e que agora, com a agrofloresta, fica com uma biodiversidade super grande. Ela ajuda o agricultor pequeno, tá? Ajuda o meio ambiente, ajuda a recuperar áreas antigamente degradadas e ela é sustentável. Ela não tem os problemas que que uma monocultura ela apresenta, certo? A monocultura, pessoal, ela ainda é super vantajosa para produtores que têm grandes áreas cultivadas. Agora, para um pequeno produtor, tem-se visto que a agrofloresta, ela é bem mais vantajosa do que o pequeno produtor fazer uma mini monocultura na área dele. Claro que ela exige técnica, ela exige que o pequeno produtor aprenda, né? Mas ele acaba se beneficiando disso, né? Por isso que uma política ambiental incentivando a agrofloresta para pequenos produtores, ela ajudaria a preservar o meio ambiente, ela ajudaria a realizar práticas sustentáveis que sugam menos recursos do planeta. Tem um número de vantagens, é uma solução ambiental para monoculturas que é muito interessante, por isso tem sido tão perguntada no Enem, certo? Só para lembrar, então, com a agrofloresta. Opa, fica quieta, filha. Como a agrofloresta ela é feita por cima de um solo, ela seria uma espécie de sucessão secundária, tá? Porque a primária é em lugares sem nenhum resquício de vegetação anterior e a agrofloresta seria essa sucessão acelerada, nesse caso secundária, não primária, certo, pessoal? É isso aí. Espero que tenham gostado.